Boa noite, professor Alan. O senhor já tinha citado no jogo contra o Petrolina a dificuldade de construção ofensiva. E nesse jogo contra o Petrolina, que o senhor venceu, aliás, criou várias oportunidades de gols, perderam muitos gols. Nesse jogo foi diferente. Faltou a criatividade para o último chute. O senhor se preocupa da mesma forma que se preocupou com gols perdidos, porque não tendo construção, falta a finalização. Boa noite. Eu falei que a gente pecou na conclusão. Na construção a gente teve muito volume contra o Petrolina e poderíamos ter saído com um placar muito mais elástico. E hoje, infelizmente, foi a pior partida que nós fizemos. E nós temos que admitir, diagnosticar o porquê. Cometemos grandes erros e pequenos erros que não nos permitiram criar situações tão claras de gol. Criamos mais no abafa, mais na bola aérea, que não é nossa característica, do que propriamente no momento de construção que a gente tanto valorizou na última partida e nos últimos jogos também. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que tem dias que as coisas não acontecem. Eu falei para os atletas que a gente tem que lamentar, tem que ficar chateado como eles estão, mas seguir em frente, porque de repente a gente estaria jogando até agora e não ia conseguir fazer o gol, porque a gente não rendeu para isso. E aí eu também cobro a nossa questão emocional. A gente precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Como eu falei em outras ocasiões, nós trabalhamos num time grande, num time que a repercussão tanto para o bem quanto para o mal ela é muito grande, e a gente tem que saber conviver com isso. Em alguns momentos do jogo a gente se desequilibrou emocionalmente e cometeu erros primários, erros que se a gente for analisar todos os atletas, acho que não cometeram nos últimos 3 anos de carreira. Então são situações que a gente precisa aprender a conviver. E o adversário vir dentro da nossa casa com uma proposta de se defender, independente da competição. Nós precisamos saber conviver com isso também, e aí entra a questão emocional. Mas hoje eu vejo que tecnicamente todos os atletas, sem exceção, a gente foi muito abaixo daquilo que a gente pode render. Tivemos poucos minutos de lucidez, mas muito pouco para você conseguir uma vitória. Se a gente saísse com o empate, a gente ia estar valorizando pelo desempenho que a gente teve, que foi muito ruim. Boa noite, Alan. Além de todos esses fatores que você nomeou agora na sua resposta, deu para perceber ali da beira do gramado uma falta de vibração dos jogadores dentro de campo. Além da parte psicológica, além da parte técnica de acerto que o time necessitava ter na partida de hoje, você sentiu também que faltou um pouco mais de vibração dos jogadores dentro de campo, porque daria, quem sabe, para buscar esse resultado, até porque em determinado momento da partida o Botafogo fez modificações que colocou apenas jogadores defensivos e estava rifando a bola, em grande parte desse segundo tempo. Faltou realmente essa vibração dentro de campo? Boa noite. Eu vejo que não faltou entrega, nós tivemos disposição, mas não tivemos esse equilíbrio emocional para você se sobrepor em cima do adversário também mentalmente. Nós não estávamos acreditando em alguns momentos que a gente poderia empatar e virar o jogo. Então não faltou disposição, não faltou entrega, mas faltou essa questão emocional que em outros jogos nós tivemos de sobra, de você realmente se impor em cima do adversário. Você entender que houve alguns erros que levaram ao gol do adversário, e não por mérito do adversário, mas sim por erros nossos, e a gente não soube se recuperar mentalmente. Então acho que isso a gente precisa sim ter uma atenção maior. Como eu falei, nós trabalhamos num time grande, numa torcida grande, onde as coisas elas têm uma dimensão muito grande também. E dentro de campo, o torcedor ele nos apoia ou ele nos critica, mas as decisões são nossas. Ninguém entra em campo para tomar decisão para quem está lá. Então esse aspecto eu acho que a gente pecou muito hoje. Poderíamos ter nos imposto um pouco mais da nossa maneira de jogar. E aí, quando eu falo de desgaste desportivo, também entra essa questão mental. Acho que mentalmente a gente foi muito abaixo hoje e poderia ter saído com uma vitória, mesmo não tendo um desempenho técnico como nós tivemos. E aí a questão do desempenho técnico acaba desorganizando taticamente, você acaba se desgastando em momentos que não tem necessidade, e foi isso que aconteceu. Hoje foi uma noite aí pra gente não esquecer, mas pra gente ter como parâmetro de que as coisas têm que ser totalmente diferentes.
Alan, boa noite. Na derrota sempre aparecem os erros, né? Se sobressaem acima das qualidades. Você enxergou algo de positivo no time de hoje, levando em consideração que você conseguiu repetir a escalação no ataque, fez a estreia, promoveu a estreia do Arnaldo. Eu queria que você comentasse a escalação e se há algo de positivo nessa derrota, nessa partida de hoje. Boa noite. Eu acho que de positivo a gente não deixou de correr, não deixou de se entregar. Ponto. As demais questões que envolvem o futebol, porque não é só querer, não é só correr. Se fosse assim, não existiriam treinadores, existiriam psicólogos na beira do campo. Não é só questão do querer. É você se manter organizado, é você tomar a decisão correta, é você ter qualidade técnica para definir uma ou outra jogada. E infelizmente isso nós ficamos muito aquém daquilo que a gente tem capacidade e potencial para executar. Então acho que de positivo não faltou entrega, ninguém deixou de correr, ninguém deixou de lutar. Em muitos momentos lutamos mais do que jogamos. E o futebol não é só luta, ele exige qualidade, principalmente quando você está atrás do placar e quando você enfrenta uma equipe que tem uma proposta de jogar no contra-ataque, jogar no erro do adversário. Como eu falei, hoje nós cometemos erros, tanto de uma maneira grande, né, erros que foram muito claros, assim como erros pequenos de movimentação, de tomada de decisão, e acabou resultando nessa derrota nossa. Mas a gente também, como você bem falou, na vitória não tem tudo certo e na derrota também não está tudo errado. A gente precisa ter o equilíbrio emocional, precisa trabalhar. Daqui a 2 dias praticamente nós já estamos em campo de novo e saber lidar com esse tipo de situação que é normal numa equipe tradicional e de camisa como é o Náutico. Boa noite, Alan. Boa noite, Alan. Hoje foi a primeira derrota do Náutico na temporada. Estava invicto tanto no Pernambucano e foi a estreia na Copa do Nordeste. Então minha pergunta é: até que ponto essa derrota, com a atuação fraca, como tu acabou de admitir, até que ponto essa derrota pode atrapalhar o andamento do time na temporada, já projetando o jogo contra o Porto e os demais confrontos que o Náutico vai ter pela frente? Não, boa noite. A gente tem que ficar muito incomodado, não desanimado. A gente tem que ficar incomodado. A gente sabe que a gente não rendeu nada, que a gente frustrou nós mesmos e o torcedor. Era um início de competição, que é uma competição muito importante, que tem uma vitrine, que tem equipes de Série A, toda aquela conversa que a gente teve em outras coletivas, eu repito hoje, mas nós deixamos a desejar. Então a gente tem que ter o equilíbrio de saber que não é esse o nosso time, o potencial do nosso time. Não estou falando de escalação, mas estou falando de potencial. Precisamos diagnosticar, saber se foi a questão emocional, se foi a questão do adversário, se foi a questão nossa técnica, a questão do campo, que os jogadores reclamaram da condição do gramado. Vamos tudo isso levar em condição e não usar de muleta. Mas a gente precisa diagnosticar para que esse tipo de jogo não aconteça novamente. E nós mostramos que não é esse o padrão nosso. Então o que me deixa incomodado e ao mesmo tempo motivado é que, independente do adversário, a nossa postura sempre foi diferente. Sempre foi diferente. Então a gente tem que seguir em frente, continuar trabalhando, procurar corrigir tudo que for tipo de erro, seja dentro de campo, seja fora de campo, e seguir em frente. Nós estamos em início ainda de temporada, nós estaríamos aqui desanimados se fosse o último jogo valendo um acesso, valendo um título. Aí não tem como você reverter nenhuma situação, mas ainda a gente está vivo na competição, e não só nessa, vamos continuar vivos aí, brigando em todas que a gente disputar. Professor, boa noite. Da atuação do time num coletivo, talvez você mais qualquer um aqui dentro sabe que futebol por vezes e o Robson, depois da falha, acabou sendo muito vaiado pelo torcedor, sendo marcado pelo torcedor também, o que é completamente natural. Mas a gente está falando de um moleque de 23 anos, um menino que está tendo primeiras oportunidades no profissional agora no Náutico e que em pouco tempo ganhou titularidade, inclusive. Então, para além do papel do técnico, da parte tática, do dia a dia, como você vai lidar com isso e que mensagem você pode dar ao Robson também e ao torcedor nesse momento? Boa noite. Nós temos que ter o equilíbrio de não eleger internamente nem herói nem vilão. O torcedor tem todo o direito de cobrar dentro de uma coisa legal, dentro de legal que eu digo é de lei mesmo, Ninguém tem direito de agredir ninguém. Então tem o direito de cobrar de uma maneira legal, faz parte do processo. Agora nós temos que ter esse equilíbrio, senão contra o Santa Cruz o Paulo Sérgio seria o melhor atacante da galáxia
E hoje o Robson seria o pior zagueiro da face da terra. Então nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que existem circunstâncias que podem ser evitadas. Nós cometemos um erro que acabou nele, mas foram sucessões de erro, né? Desde a nossa saída de bola até a conclusão do gol deles. E depois nós tínhamos, não é morte súbita, né? Nós tínhamos todo o tempo para poder reverter. E aí faltou um pouco essa questão da gente ter um pouquinho mais de gana, né, no momento da dificuldade. A gente precisa ter um pouquinho mais de perfil de equipe que vem jogando bem, né? Temos que ser humildes até certo ponto, mas valorizar o que a gente vem fazendo. E faltou isso, com todo respeito ao Botafogo, mas faltou isso para nós, né? Independente se fosse qualquer outro tipo de adversário. Você está ali dentro de campo, você tem as mesmas condições. E faltou acreditar um pouquinho mais, e aí que eu repito, essa questão emocional que a gente precisa trabalhar, como você bem falou. Vou conversar com ele, continua com a mesma confiança, ganhou a titularidade e foi contratado porque demonstrou qualidade, não só nesses jogos anteriores que ele teve como titular, mas tem um histórico, né? Não é à toa que é um atleta que estava fora do país e tem condições. E também vai dar a resposta dele, né? Vai dar a resposta dele para que a gente possa tomar a melhor decisão possível. Se for necessário preservar, a gente preserva. Se for necessário a gente dar mais moral ainda, a gente vai dar. Mas tudo isso analisando não só o jogo, mas o dia a dia. Professor, boa noite. Eu queria falar um pouco das substituições, porque a torcida cobrou um pouco também. Por que o Igor e não o Marco Antônio? E no momento que o Júlio César entrou, o jogo era físico, o jogo era pegado. Talvez um jogador mais arisco, talvez o Cauã, talvez o próprio Talicinho. E aí eu queria que o senhor fizesse uma análise nesse sentido. Boa noite. Nós estávamos jogando praticamente com um marcador no meio de campo, né? E no caso era o Lohan, que estava ali em alguns momentos sendo sobrecarregado. Era um começo de partida. Se a gente tivesse atrás do placar, provavelmente a tomar decisão teria sido diferente, mas o equilíbrio ele precisa ser mantido, né? A gente não pode acatar tudo aquilo que de repente o torcedor pensa, que senão eu vou ter que fazer 50 substituições, e a gente respeita a opinião de cada um, mas eu vejo que não foi um fator determinante para a gente perder o jogo, e sim questões de desempenho mesmo. E a questão do Júlio César, nós temos que tomar muito cuidado com o Talicinho, que ele é um menino ainda em formação. Você perdendo um jogo, como você mesmo falou, né, um jogo físico, o jogador mais físico da beirada que nós temos é o Júlio César, né? O Cauã é um jogador de construção, o Thalisson é um jogador de velocidade, e o Júlio César é um jogador de uma experiência maior, que seria natural a cobrança por um empate, por uma virada do nosso torcedor, como aconteceu. E na sequência, quando o jogo já estava um pouco mais controlado, os jogadores adversários mais desgastados, a gente optou pelo Talicinho para colocar a velocidade, mesmo ele não encontrando esse espaço, até porque o coletivo também não ajudou. Ele não entrou bem, o coletivo não ajudou, e aí é difícil você jogar a responsabilidade em cima de um atleta só, seja aquele que está em campo ou seja aquele que entra depois. Então as substituições foram justamente por esse motivo. Se fosse uma situação adversa, a gente colocaria, e a gente acompanha o dia a dia do jogador para tomar essa decisão, né? O Igor entrou em outras partidas, entrou bem, é um jogador que não tem facilidade para construir, mas daria uma estabilidade maior nossa, porque nós estávamos jogando uma estabilidade maior defensiva, que nós estávamos jogando praticamente com 7 jogadores atacando, e só 3 defendendo. Então esse equilíbrio a gente precisava manter. Alan, boa noite. Hoje o Náutico conhece sua primeira derrota justamente no momento que enfrenta um clube que está na mesma divisão, porque em todos os outros jogos, né, foram divisões inferiores ou até sem divisão. E eu queria que você falasse sobre o futuro, se isso te preocupa de alguma maneira, no aspecto reforços também, sabe? Porque hoje você também pôde utilizar o melhor elenco que você já tem à disposição, né? O Arnaldo voltando de lesão, já podendo começar uma partida. O quanto que isso também já te liga um alerta para o que vem pela frente? Boa noite. Hoje o Fortaleza ganhou de 2-1 do América, aos 87 minutos do segundo tempo de virada. Então são situações de início de temporada onde as coisas são muito,
muito parelhas, né, muito iguais. A questão física às vezes pesa mais, a questão emocional pesa mais, mas eu vejo que, como eu falei, quando ganha não é o melhor elenco do mundo, e quando perde nós não temos que sair desesperados atrás de reforços. Nós estamos aí no 7º jogo nosso, se não me engano, oficial. É muito pouco, né, pra gente se preocupar com esse tipo de situação, de contratação, ou de liberar jogador, ou de fazer mudança, ou de fazer troca. É justamente esse equilíbrio interno que a gente precisa ter. Analisar as coisas friamente, e quando a gente tomar decisão coletivamente convicto. Seja para trazer, ou seja, de repente, para a gente fazer alguma troca no elenco. Então, o que me preocupa é o desempenho de hoje, não a questão do elenco. A gente ainda está em processo de evolução, nós estamos aí jogando a cada 3 dias, nós não temos muito tempo para corrigir algumas coisas que ainda me incomodam, que ainda eu acho que a gente pode melhorar. A gente procura passar vídeo, conversar, mas nunca é igual você ter ali a correção durante um treino, durante repetir algumas situações que a gente precisa melhorar, mas tudo isso a gente vem analisando e ao mesmo tempo a gente valoriza o elenco, mas não deixa ninguém na zona de conforto. O momento que a gente achar que deve fazer alguma troca ou voltar ao mercado para contratar, a gente vai fazer com muita tranquilidade. Beleza? Aí, portanto, aí